Voltei. Luísa, você já está aqui. Se você tiver, pede para participar de novo. Já tem 8 pessoas que voltaram. Oi, gente, vocês estão gostando? Tá sendo bom? Tá sendo útil? Nossa, vocês estão ouvindo até a descarga do banheiro do meu menino. É intimidade total, né? Pronto, vamos esperar ver se a Luísa entra para poder ela fazendo a moderação. Ai, que bom que está sendo útil. E depois vocês conseguem me achar aqui e vocês conseguem me achar também. Eu estou em todas as mídias, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram conversar, eu tenho separado os meus dias de 6 da tarde às 9 da noite para o que eu estou chamando desse meu trabalho de voluntariado, porque eu também estou trabalhando igual vocês. Eu vou pedir, gente, que apenas a Luísa consiga participar. Que eu vi aqui, deixa eu ver, 7 pessoas pedindo ao vivo e eu não recebi ainda da SRE Divinópolis. Tá entrando aqui todo mundo. O meu Face, eu tô lá como Raquel S. Oliveira. Se vocês tiverem o Face da Ana Cláudia, vocês me acham lá no Face da Ana Cláudia. Luísa, você tá aí? Deixa eu ver aqui se apareceu agora a Luísa, aqui é SRE. Ah, apareceu. Pronto. A SRE já está aqui adicionada. Daqui a pouco vocês vão ver o meu rosto e o de Luísa. Pronto. Gay. Deu certo. O pessoal está perguntando aqui minha tem uma formação. linda aqui também, ó. Olha, tudo bem? Você é Malude, Andréia. Olha, tudo bem, Manu? Tchauzinho. Beijo. O pessoal perguntou minha formação. Eu venho de Letras e Comunicação Social, eu fiz as 2 graduações. Depois eu fui estudar Estudos da Linguagem e Gestão de Política Pública. Aí hoje eu tenho 2 chapéus. Um chapéu, eu estou na Fundação Getúlio Vargas, coordenando um Centro de Excelência e Inovação em Política Educacional. E o outro chapéu, eu trabalho como professora na pós-graduação do Instituto Singularidades em São Paulo. E lá eu dou aula de metodologia e prática de ensino, por isso que eu gosto tanto. Raquel, aí você tá colocando seus contatos, tudo, né? Que o pessoal tá perguntando muito onde te encontrar, como te seguir, né? Todo mundo assim, falando maravilhas. Vocês sabem que eu tô pensando, gente, abrir um canal do YouTube para deixar essas coisas tudo lá, pra gente, conforme for tendo dúvida. Vocês estão me dando mais animação para fazer isso. Nossa, nós estamos assim, muito encantados, sabe? Obrigada. O que você falou é muito verdade, Raquel. Você tá falando sobre pé no chão e a gente tá vendo pé no chão, sabe? Sim. Então, isso aí, como você falou, são muitas informações, muita coisa. E aí você traz de uma forma tão simples, tão fácil, e assim, eu vi um tanto de gente assim, quando que nós vamos começar e tudo, né? Ai, coisa boa, vamos embora. E aí eu tô vendo aqui, gente, né, a gente convidou no grupo de superintendentes, eu passei o convite e a gente tá vendo Minas inteiro, outros estados também com a gente, né? E assim, o pessoal tá muito interessado em como te seguir, então, assim... E você falar, né, que vai continuar com a gente, que a gente vai estar continuando com as nossas lives aqui. O que a gente pode fazer, Luísa? Migrar para o YouTube na próxima. Porque eu sei que no YouTube já fica gravado, né? Então a gente pode ir fazendo assim, uma pesquisa durante a semana, ver qual é o assunto que está melhor, ou que tem mais necessidade. A pergunta sempre que eu gosto de fazer é: o que está tirando o seu sono? Porque se está tirando o seu sono, é o que a gente precisa atacar primeiro. E aí a gente começa, e aí eu vou fazendo lá no YouTube, então. Eu posso já começar na próxima de fazer lá.
Essa Muita daqui, gente não tem gente, vai acesso ao ficar Instagram, né? gravada. Essa vai Esquece de ficar perguntar. gravada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar já colocar essa no YouTube. Ótimo, tem pergunta sobre isso. Ela vai estar gravada, Raquel. Eu vou gravar e vou deixar guardada pra gente. Tá bom? Ótimo. Vou te fazer uma pergunta aqui. Como alfabetizar à distância? Pronto. O que acontece? Quando a gente vai falar da alfabetização, para mim, é a fase assim, mais cara do desenvolvimento. Inclusive, é a fase que esse pequeno está. As crianças estão em casa e elas precisam, eu vou mudar, elas precisam desenvolver a literacia ou letramento, que a gente fala. E eu tive um evento na Fundação Getúlio Vargas que eu coloquei o pessoal do CEALI, aí de Minas Gerais, da professora Magda Soares, que eu gosto muito, para conversar com o pessoal da CEALF, do MEC, e eles saíram de lá, foi uma conversa muito amistosa, e saíram de lá com uma promessa de conversar. Porque o assunto alfabetização é a bola da vez no Brasil. Alfabetizar à distância não existe. Você não tem como fazer o mesmo processo de alfabetização que você faz ali em sala de aula. Agora, manter a curiosidade desses meninos para que eles entendam que tudo que eles pensam, eles são capazes de transformar num material sonoro, que é a fala, e tudo que eles falam, que ele pensou antes, falou, ele consegue colocar isso num registro escrito, que no início ele coloca um rabisco e diz que é o nome dele, manter isso aceso, a gente consegue remotamente. Manter aceso a questão do vocabulário, que é algo que vai fazer o que a gente chama de bootstrapping semântico, que é aumentar repertório, eu consigo fazer remotamente, dando instrução para o que o pai pode fazer para estimular esse aluno. A família, né? Porque muitas vezes não está com o pai e com a mãe. Mas esses estímulos precisam ser diários nessa fase e coisas simples. Por exemplo, vamos regar as plantas. Você tem que regar a planta por 15 segundos para você ter a questão de numeracia, para você ter a questão de sequenciamento, para você... Vamos ajudar a mãe a arrumar o armário da cozinha? Vamos. O que vocês estão vendo aqui? Vai ter uma letra ou outra que ele vai reconhecer. Colocar ele... Pai não tem caderno, muitas vezes, em casa, não tem lápis. Mas quer ver uma coisa que o pai tem? Todo pai tem um prato e tem arroz. Põe um prato com arroz e pede para a criança desenhar a letra do nome dela. Porque a gente começa sempre pelo nome. Quem é alfabetizador sabe disso. A gente começa pelo nome. Então, você vai lá, desenha naquele arroz ali a letra. Por quê? Se o pai não tiver um papel, ele pode fazer ali, pode fazer no chão, no terreiro, né, do quintal, fazer ali algumas questões de tracejado, pular a amarelinha para ter a questão de ritmo, porque o ritmo... Raquel, o que tem a ver amarelinha com a alfabetização? Fala é ritmo, escrever eu preciso aprender, eu separo em sílabas e representar isso graficamente. O movimento nessa fase ajuda eles a ter noção de ritmo, por isso que criança precisa se mexer. Então, alfabetizar à distância eu não consigo. Agora, orientar os pais para ter todos esses estímulos que aqui no brainstorming eu fui falando para vocês, depois a gente pode fazer até uma fala organizada sobre isso, eu tenho como fazer, e eu só preciso chegar no pai para o pai entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque senão o pai vai dizer, mas eu não sou professor. Ok, você não é professor, mas você é pai e mãe. E tem uma coisa chamada parentalidade, que se vocês não falaram ainda com as famílias, eu aconselho, Luísa, a falar. E o que é a parentalidade? É a responsabilidade que a família tem no desenvolvimento daquela criança. Senão ela vem e joga tudo aqui nas costas da escola e do professor. E não é bem assim. Então agora, até pais que são de rede privada estão aprendendo a ser pai e mãe porque não era antes. Né? Ficava na creche o dia todo. Então a gente precisa mais do que nunca contar com os pais. Parentalidade é tudo, né? O Eduardo colocou aqui, é verdade. Muito bem abordado, Raquel. Muito bem. Obrigada.
Tem uma outra aqui. Como enfrentar essa situação se as redes não tiverem tempo de planejamento? Olha, ninguém teve tempo de planejamento para a crise. Por quê? Não sei se vocês ouviram no início, o pessoal falava assim, plano de contingência, plano de contingenciamento. O que é um plano de contingência, de contingenciamento? É você antever uma situação antes dela acontecer e fazer um plano, se isso acontecer, como é que a gente vai resolver? Exemplo, a rede tem um plano para greve, porque greve é uma coisa que pode acontecer. Se acontece greve, como é que fica a aprendizagem? A escola tem um plano de contingenciamento para um incêndio, se incendiar a escola inteira. O que eu faço com os alunos? Nós não temos na nossa cultura, Luísa, a cultura de planejar. E aí, como a gente não teve esse plano de contingenciamento, que a gente tinha um plano, e que eu vou ser muito honesta para vocês aqui, muitas vezes é o mesmo plano por anos. A pessoa até fala assim, Luísa, não me tira do quarto ano, não. Já tem o caderno pronto da aula todinha do quarto ano. A gente já tem feito o caderno, né? Em desenho. O planejamento, ele precisa ser modificado, né? Eu posso até ter uma ideia de onde eu vou chegar, mas no transcorrer do ano eu vou adaptando. Como agora que aconteceu essa crise, falar que a gente não teve tempo de planejar é igual falar que a água é molhada. Porque quando a crise chegou, a gente não sabia que ela ia chegar. Então, a gente está planejando agora. O nosso tempo de planejamento está sendo junto com o tempo da execução. O intervalo entre planejar e fazer está quase não existindo. Então, a gente também tem que ter um pouco de, não sei se a palavra certa é piedade ou um pouco de autocompreensão para entender que muitas vezes a gente vai errar. Porque a gente está aprendendo fazendo. E a gente só não pode tomar a postura de, então eu não vou fazer. Não. Vou fazer a primeira vez, não vai dar tão certo. Faço a segunda, já fica melhor. E aí, se eu não consigo refletir sobre a minha ação, que é o planejamento reflexivo, eu fico parado. Então, o que eu posso dizer para vocês é como agir se não teve tempo de planejamento. A gente vai agir com um tempo muito próximo entre planejamento e execução. Eu posso olhar para fora, para as outras redes, porque as outras redes estão fazendo muitas coisas. Eu preciso diminuir o meu nível de ansiedade, porque a normalidade acabou. Volto a dar o exemplo da Segunda Guerra. É a mesma coisa que eu querer sair de casa para dar uma aula normal, como se fosse numa Segunda Guerra Mundial. Mas eu preciso começar a entender que, então o caminho é por aqui, vou experimentar. Sempre com a validação da coordenação da escola, da gestão da escola, da superintendência, num processo de rede. Mas tendo essa questão de que o erro vai acontecer. Porque a gente está aprendendo fazendo. Alguém colocou assim, estamos focando só no que não dá certo. Isso é um evento... Não, eu digo, não é aqui agora, não. A nossa vida, né? Geralmente a gente foca no que não dá certo. Ai, não tem internet. Ai, não tem computador. Quando isso já existe, né? Tá lá posto. Eu preciso, lembra da revolução de problema? Eu preciso olhar para o problema e pensar numa solução que ainda não foi inventada. Ou não foi inventada aqui no meu território, no meu município. Mas se eu olhar para fora, outras pessoas podem estar fazendo algo no município do lado, no estado do lado. Dentro daqui. Muitas vezes é melhor você dar 5 passos para trás para caminhar 1 quilômetro com segurança do que dar o primeiro passo e cair. O que eu estou falando? A ansiedade de escolher uma ferramenta digital, um aplicativo, sem entender o propósito pedagógico daquilo. Verdade. E sem entender também que existe também aplicativos muito bons. Vou dar um exemplo. Se você quer fazer uma atividade, se você usa um formulário do Google e você manda o link para os meninos, esse formulário permite que você tenha acesso a todas as respostas. E tem até aplicativos que, se for uma resposta de sim ou não, ou de múltipla escolha, ele corrige para você. Então, existe coisa já.
Só que como eu nunca precisei usar, eu fico perdido, né? Então, acho que o momento é baixar o nível de ansiedade, ter um pouco de autocompreensão que eu vou errar, mas entender que eu só não tenho a opção de não fazer nada. Eu preciso começar a passos curtos e firmes. O que isso quer dizer, Raquel? Vocês estarem aqui, quase 500 pessoas a esse horário, já é um início. Validar o que vocês estão fazendo. Se a gente não defende a nossa profissão, gente, aí fica difícil, né? Mas a gente está se reinventando. Isso. Eu estou vendo aqui também, Raquel, muita preocupação, né? Quando você fala isso, eu acho que criou-se, assim, uma expectativa muito grande, né? Todo mundo bastante animado em voltar. Então, eles estão me perguntando o que que a gente tem aqui, né? Cabe salientar que nós ainda estamos, né, com uma liminar aí suspendendo tudo, mas já de antemão eu já né, vou antecipar para vocês que nós já estamos, né, na elaboração, já na conclusão mesmo do material, um material elaborado com muito carinho, né, dentro realmente do que foi construído por profissionais mesmo, mas que vão ter que ser revisados, como a Raquel já falou, né, porque foi passado, né, o Conselho Estadual, nós vamos ter que rever, né, as diretrizes do Conselho Estadual para poder estar participando disso. E essa live aqui hoje já é mostrando que nós estamos procurando parcerias, o que a Raquel falou é muito importante. Nós temos que tentar, né? Nós temos que ousar. Esse é o momento de tentar, ousar, parar, se tiver errar, repensar, porque como ela disse, é tudo novo. Então nós não sabemos como fazer, né? Então nós estamos com várias, as pessoas estão preocupadas com essa parte de internet, está tudo sendo pensado com carinho, né? Nós da superintendência estamos tentando nos organizar, estamos com parcerias privadas aí, e no momento certo nós estaremos lançando tudo para vocês. Mas vamos aguardar essa ansiedade que a Raquel falou, né? Assim que a liminar cair, a gente vai estar passando tudo para vocês. Então vamos aproveitar esse momento com a Raquel, né? Esse momento tão enriquecedor para Eu nós. fico feliz. Aqui no Rio, por exemplo, hoje, o nosso prefeito já ampliou para no mínimo 15 de maio. A gente está no Rio aqui basicamente de 15 em 15 dias. Eu não sei como que estão nas prefeituras de vocês. Mas o que eu posso dizer é, mesmo que a gente volte, não vai voltar na totalidade. Então, a gente precisa pensar nessa reinvenção do nosso fazer pedagógico até para dar conta. Se não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, vai ser quase que escalonado. Como que eu vou manter as aprendizagens? Então, o que a gente está fazendo aqui já é uma transformação. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, o que mudou na vida de vocês que vocês não faziam antes da pandemia e que agora vocês estão fazendo como uma realidade? No meu caso aqui, eu nunca pedi fruta por telefone. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ir para feira. Feira, quem me conhece, sabia que todo sábado eu postava até foto das frutas. Adoro ir para feira, conversar com o feirante. Mas agora eu sei que eu não posso ficar saindo. Então, o que eu fiz? Peguei uma lista dos mercadinhos do bairro para poder também ajudar os comerciantes que estão aqui no bairro, os menores, para poder fazer com que eles não quebrem. Mudei o hábito de comprar só de comércio pequeno para ajudar essas pessoas a não quebrarem. E mudei o hábito de comprar por telefone e de confiar que vai vir uma banana direita, que vai vir uma laranja doce. Isso foi um hábito que eu mudei. Eu garanto que vocês tiveram hábitos nas vidas de vocês que foram modificados. Então, quando a gente voltar, além de voltar escalonado, nós vamos voltar pessoas diferentes para a escola. E a gente vai precisar de um tempo tanto de adaptação, nós, como também de repensar os nossos fazeres pedagógicos,
a Luísa está aqui, mas parece que caiu. Pausou. Pausou, voltou agora? Voltou. Tá. Vamos voltar aí, Raquel. Vamos retomar essa fala aí um pouquinho que a gente perdeu aí. Pronto, eu estava dizendo que quando a gente voltar para a escola, nós vamos voltar pessoas diferentes, né? Nós vamos voltar pessoas... Acho que a pessoa botou aqui que travou. Será que destravou para todo mundo? Voltou? Travou. Pronto, agora a pessoa está falando que voltou. A gente precisa, sabe, uma palavra que está muito na moda, mindset. O pessoal fala muito do mindset de construção e o mindset fixo. O que é um mindset? É a forma da gente pensar, a forma da gente encarar o mundo. Quando eu penso que o mundo mudou e que o mundo não vai ser mais o mesmo, gente, dá saudade poder abraçar as pessoas. Quem aqui não está sentindo falta disso? De poder abraçar, de poder visitar, de poder sair na rua sem máscara, de poder andar sem medo. E olha como isso é extremamente interessante. Que nós vamos morrer, todo mundo sabia, né? O pessoal diz até que é a única certeza que a gente tem. Mas isso está tão assim exposto, é uma ameaça tão dada com o vírus, que a gente já está pensando assim, quando acabar essa pandemia, se eu sobreviver, quando eu voltar, eu vou fazer isso. E aí, a gente pode trazer esse raciocínio para dentro da sala de aula. Porque repara numa situação também que ainda não falei aqui, que dá pano para manga, que a gente pode alongar depois. O mundo de trabalho está mudando. Muitas profissões, muita gente foi demitida, muita gente que não fazia home office está fazendo home office trabalhando de casa. Vai ter empresa que antes não aceitava que a pessoa não fosse para o escritório, que vai passar a aceitar que a pessoa não vá para o escritório, porque está vendo que está rendendo tanto quanto, ou até mais. Tem gente trabalhando 14 horas por dia, e isso não é saudável, porque a gente não está aqui correndo 100 metros à distância. Eu fiz isso e comecei a perceber que minha saúde estava oscilando. Então, a gente está se adaptando, o mundo de trabalho está se adaptando. E aí, o que vai acontecer? Algumas profissões, depois dessa pandemia, podem simplesmente ser substituídas. E aí, a gente vai precisar se reinventar. Trazendo esse raciocínio para a nossa. O que do nosso fazer pedagógico vai virar peça de museu? E o que a gente está fazendo agora que vai virar o novo normal? Ótimo. Excelente pergunta. E se abrir a esses futuros possíveis. E ver esses futuros possíveis, gente, como espaços de transformação. Como que eu vou ser quando a pandemia acabar? Como pessoa, como família, como profissional. Né? O que está mudando em mim? E o que vai mudar nos meus alunos? Qual é a função da escola? Para que serve a escola? Não é depósito de gente. A gente acabou de perceber isso muito claramente agora. Faz sentido, gente? Muito sentido. A gente está tendo que ressignificar nossos valores, né? Tudo. Da educação infantil ao ensino médio, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na saúde. Agora a gente está com receio de ir no hospital, a gente só vai agora se estiver nas últimas. Ninguém quer chegar perto do hospital. Muita coisa mudando, muita. Vocês verem, a televisão está mudando, a programação da TV está mudando, o consumo de conteúdo está mudando. O ensino médio, que tem gente colocando ali agora, eu acho que é o que está mais na berlinda. Ó, tem uma criança penteando o meu cabelo aqui atrás. Então, assim, o ensino médio é o que está mais na berlinda, porque a gente tem agora uma janela de tempo para readequar o currículo. Então, agora, os itinerários formativos vão ter que refletir o mundo que eles vão viver, gente. Não é um itinerário retroativo do que a gente viveu. É formativo que tem para frente. E a grande preocupação é o Enem, né, Raquel? Assim, quando você coloca o ensino médio, né?
Sim, ó, tem participação aqui de novo. O Enem, provavelmente, ele vai ter transformações, tá? Existem outros países que têm escala de aluno maior do que a nossa. Por exemplo, a China, que já tem um exame equivalente ao Enem com questões abertas. O que é uma questão aberta? Uma questão dissertativa. Então, é muito claro para mim, no futuro, um Enem está com questão aberta. O PISA, que todo mundo fala, o resultado do Brasil no PISA e tudo, o PISA já está explorando o socioemocional, que é a nossa postura perante os problemas, perante a vida. Então, essa escola extremamente cognitiva, extremamente conteudista, que a gente ainda tem no Brasil, pode ser, para não dizer que provavelmente, vai ser modificada após a pandemia. Porque todos os diplomas que a gente teve não nos deu a segurança emocional para passar por o que a gente está passando com um mínimo de humanidade. Nós estávamos, muitas vezes, ainda fingindo que nada estava acontecendo, vamos aqui fazer equação de segundo grau, análise sintática. Peraí, tem gente morrendo. E currículo é vivo. Então, aí entra o currículo sendo ressignificado, as avaliações, o Enem, que na sua criação, a finalidade dele não era ser seleção para a universidade, a finalidade dele era ser como um SAEB para entender como é que estava essa etapa do ensino médio, e depois ele teve essa readaptação de função. Então, eu acho que esse viés nosso, quase higienista das avaliações, quem está limpinho segue, quem está sujinho fica retido, isso a gente vai ter que repensar. Verdade. Temos mais uma aqui. Como fazer valer o lema nenhuma criança fora da escola? A escola ela precisa ser vista como uma instância. O que é uma instância? Não tem lugar e não tem tempo. Então, acho que agora a gente está vivendo esse momento na sua essência, porque a escola não é mais aquele muro. A escola passa a ser um mundo onde você está aprendendo. E aí o que eu preciso é estruturar as orientações para que essas experiências de aprendizagem cheguem a essas crianças. Então, para algumas que têm tecnologia, vai chegar via tecnologia. Para algumas que não têm tecnologia digital, vai chegar com um caderno impresso, um lápis, uma caneta, que aquela criança pode não ter. Pode chegar via rádio, pode chegar via carro de som. Você pode botar um carro de som na sua cidade, dando orientação para os pais passando na rua, para o pai entender o que precisa fazer. A gente precisa começar a ter soluções que são implementáveis. Não adianta criar coisas maravilhosas, mas que não têm implementação. Então, eu preciso pensar em soluções pedagógicas, mas que possam ser implementáveis. Outro dia eu estava no estado do Piauí e um professor de educação infantil que me falou assim, não, Raquel, isso que você está falando a gente conhece. Veio um moço aqui e nos apresentou um casal. Eu falei, um casal? Um casal, o Régio e a Emília. E quem é de educação infantil, muita gente fala, não, Régio e Emília é uma cidade. Então não adianta eu querer ficar falando bonito, inventando coisas. Eu preciso falar o que as pessoas vão entender, que vai fazer sentido. Comunicação é muito importante nessa hora. Então, nenhuma criança fora da escola é derrubar essa ideia que a escola é um lugar e um horário e ver que toda e qualquer criança na vida tem experiências de aprendizagem. Então, eu preciso organizar isso para aquele núcleo que está com aquele adolescente, aquela criança, poder dar conta disso. Tá bom? Colocar a mão na massa, né? Fazer acontecer. Certo. Luísa, você quer dar uma parada e aí você sistematiza as outras perguntas. Eu vi aqui, Eja. Minha sugestão nossa, Rebeca trabalhou comigo há alguns anos atrás. Eu fui chefe de Rebeca, ela tá aqui. Então, sinal que eu fui uma boa chefe, viu? Tá vendo? Mas, enfim, o que eu vou te sugerir, Luísa? Obrigada. Também gostei muito de estar aqui. O que eu sugiro?
que você, se puder, faça uma pesquisa para ver as necessidades de vocês. Eu me predisponho, como meu voluntariado, a uma vez por semana a gente fazer uma live. E aí a gente vai, cada semana, falando de alguma coisa para ir ajudando vocês. Porque a gente começa a fazer algo aprofundado, um tema só, mas com profundidade. E hoje o que a gente fez foi um cenário. Minha intenção foi mostrar para vocês um pouco do que eu estou vendo por aí, acolhê-los, porque se eu pudesse agora, dava um abraço a todo mundo e ouçam mentalmente as palmas para vocês, porque se tem uma profissão além dos médicos que precisa, é a nossa. E se orgulhem da profissão que a gente tem, gente. Não deixe as pessoas falarem que a gente não serve ou que a gente... Por que você foi ser professor? Não conseguiu passar em outro concurso, não fez nada? Eu fui ser professor porque acredito na educação. Eu sou professor porque não é algo para amador. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou me reinventando. Então, vamos defender a nossa educação e defender o nosso fazer se reinventando. Um abraço para a cidade de Medeiros, que estão pedindo aqui para eu mandar. Nós estamos todos com os olhinhos aqui cheios de lágrimas de ouvir alguma coisa tão bonita assim. Obrigada. Tem alguém aqui que passou meu perfume. Mostra a sua mão, vem cá. Olha uma criança de educação infantil, gente, o que que faz? Ó, que coisa aqui. Olha isso aqui. Olha que lindo. Quando tá na parede fica mais bonito, né? Lindo, lindo. Mas eu fico também emocionada porque é muito difícil a gente se unir quando tá tudo muito bem, né? Então, se a gente tá... Pelo menos a gente tá vendo uma coisa boa que é se unir no meio disso. Mas, por favor, eu me coloco realmente, não é fala, à disposição, Luísa. Faça esse levantamento e aí o que eu puder contribuir com vocês. Estou aprendendo muito também com as dúvidas de vocês. É uma relação de troca. Vamos fazer sim, Raquel. A gente faz o levantamento e entra em contato com você. Eu vi assim que o pessoal se sentiu assim, com o coração, sabe, leve. Que eu ouvi muito, todo mundo agradecendo a você, falando realmente que, né, você falou a linguagem que a gente precisava nesse momento, né? Então até isso, né, não é coincidência, é providência. Então eu acho que a primeira live com você, né, e nesse sucesso total, acho que obrigado de novo para Ana Cláudia, né, que sugeriu que a primeira fosse com você, essa nossa parceira maravilhosa. E assim, estamos encantados com você, Raquel, com a sua generosidade, com esse, né, essa sua ânsia mesmo de estar nos ajudando nesse momento, né? A gente tem visto muitas pessoas se unindo mesmo por grupos, cada um, né, usando a tecnologia, conversando entre si, né, os professores tentando não perder esse vínculo com os alunos, criando algum tipo de proximidade, os diretores. Então, a gente vê uma rede bastante acolhedora. E, assim, Divinópolis está a SRE de Divinópolis, né, a Superintendência Regional de Divinópolis está de portas abertas para você. Vamos sim, vamos fazer, né, vamos fazer uma live toda semana, sim. Aqui é o espaço para isso mesmo, os professores se, né, aproximarem, se apropriarem, isso, né, vamos aprender. É isso que a gente precisava, viu? Nós Eu vamos estruturar e vamos nos falando. Pronto, e assim que acabar isso tudo, espero ir aí pessoalmente para dar um abraço a vocês. Ah, será um prazer, mas venha para ficar assim uma semana, porque aí eu tenho certeza que todo mundo vai querer você dando um tour por Minas. E aí nós vamos provar as gostosuras de Minas também, viu? As nossas mineirinhas. Combinadíssimo. Gente, ó, um beijo grande e a gente vai se falando. E fiquem em casa. Beijo, tchau, tchau. Beijo, se cuidem. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença de todos e vamos aguardar, né, a segunda, quase que terceira live da Superintendência. E vamos esperar a Raquel aí de novo, tá? Combinado. Beijão a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.
a CRE já está aqui adicionada. Daqui a pouco vocês vão ver o meu rosto e o de Luísa. Pronto. Gay. Deu certo. O pessoal está perguntando Aqui minha tem uma formação. linda aqui também, ó. Olha, tudo bem? Tem a Malude, Andréia. Olha, tudo bem, Manu? Tchauzinho. O pessoal perguntou minha formação. Eu venho de Letras e Comunicação Social, eu fiz as 2 graduações. Depois eu fui estudar Estudos da Linguagem e Gestão de Política Pública. Aí hoje eu tenho 2 chapéus. Um chapéu, eu estou na Fundação Getúlio Vargas, coordenando um Centro de Excelência e Inovação em Política Educacional. E o outro chapéu, eu trabalho como professora na pós-graduação do Instituto Singularidades em São Paulo. E lá eu dou aula de metodologia e prática de ensino, por isso que eu gosto tanto. Raquel, aí você tá colocando seus contatos, tudo, né? Que o pessoal tá perguntando muito onde te encontrar, como te seguir, né? Todo mundo assim, falando maravilhas. Vocês sabem que eu tô pensando, gente, abrir um canal do YouTube para deixar essas coisas tudo lá, pra gente, conforme for tendo dúvida. Vocês estão me dando mais animação para fazer isso. Nossa, nós estamos assim, muito encantados, sabe? Obrigada. O que você falou é muito verdade, Raquel. Você tá falando sobre pé no chão e a gente tá vendo pé no chão, sabe? Sim. Então, isso aí, como você falou, são muitas informações, muita coisa. E aí você traz de uma forma tão simples, tão fácil, e assim, eu vi um tanto de gente assim, quando que nós vamos começar e tudo, né? Ai, coisa boa, vamos embora. E aí eu tô vendo aqui, gente, né, a gente convidou no grupo de superintendentes, eu passei o convite e a gente tá vendo Minas inteiro, outros estados também com a gente, né? E assim, o pessoal tá muito interessado em como te seguir, então, assim... E você falar, né, que vai continuar com a gente, que a gente vai estar continuando com as nossas lives aqui. O que a gente pode fazer, Luísa? Migrar para o YouTube na próxima. Porque eu sei que no YouTube já fica gravado, né? Então a gente pode ir fazendo assim, uma pesquisa durante a semana, ver qual é o assunto que está melhor, ou que tem mais necessidade. A pergunta sempre que eu gosto de fazer é: o que está tirando o seu sono? Porque se está tirando o seu sono, é o que a gente precisa atacar primeiro. E aí a gente começa, e aí eu vou fazendo lá no YouTube, então. Eu posso já começar na próxima a gente fazer lá. Essa daqui, gente, vai ficar gravada. Né? Essa vai ficar gravada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar já colocar essa no YouTube. Ótimo, tem pergunta sobre isso, ela vai estar gravada, Raquel. Eu vou gravar e vou deixar guardada pra gente, tá bom? Ótimo. Vou te fazer uma pergunta aqui. Como alfabetizar à distância? Pronto. O que acontece? Quando a gente vai falar da alfabetização, para mim, é a fase assim, mais cara do desenvolvimento. Inclusive, é a fase que esse pequeno tá. As crianças estão em casa e elas precisam, eu vou mudar, elas precisam desenvolver a literacia ou letramento, que a gente fala. E eu tive um evento na Fundação Getúlio Vargas que eu coloquei o pessoal do CEALI, aí de Minas Gerais, da professora Magda Soares, que eu gosto muito, para conversar com o pessoal da CEALF, do MEC. E eles saíram de lá, foi uma conversa muito amistosa, e saíram de lá com uma promessa de conversar. Por quê? O assunto alfabetização é a bola da vez no Brasil. Alfabetizar à distância não existe. Você não tem como fazer o mesmo processo de alfabetização que você faz ali em sala de aula. Agora, manter a curiosidade desses meninos para que eles entendam que tudo que eles pensam, eles são capazes de transformar num material sonoro, que é a fala, e tudo que eles falam, que ele pensou antes, falou, ele consegue colocar isso num registro escrito, que no início ele coloca um rabisco e diz que é o nome dele. Manter isso aceso, a gente consegue remotamente. Manter aceso a questão do vocabulário, que é algo que vai fazer
o que a gente chama de bootstrapping semântico, que é aumentar repertório, eu consigo fazer remotamente, dando instrução para o que o pai pode fazer para estimular esse aluno, a família, né? Porque muitas vezes não está com o pai e com a mãe. Mas esses estímulos precisam ser diários nessa fase e coisas simples. Por exemplo, vamos regar as plantas. Você tem que regar a planta por 15 segundos para você ter a questão de numeracia, para você ter a questão de sequenciamento, para você... Vamos ajudar a mãe a arrumar o armário da cozinha? Vamos. O que vocês estão vendo aqui? Vai ter uma letra ou outra que ele vai reconhecer. Colocar ele... Pai não tem caderno, muitas vezes, em casa, não tem lápis. Mas quer ver uma coisa que o pai tem? Todo pai tem um prato e tem arroz. Põe um prato com arroz e pede para a criança desenhar a letra do nome dela. Porque a gente começa sempre pelo nome. Quem é alfabetizador sabe disso. A gente começa pelo nome. Então, você vai lá, desenha naquele arroz ali a letra. Por quê? Se o pai não tiver um papel, ele pode fazer ali, pode fazer no chão, no terreiro, né, do quintal, fazer ali algumas questões de tracejado, pular a amarelinha para ter a questão de ritmo, porque o ritmo... Raquel, o que tem a ver amarelinha com a alfabetização? Fala é ritmo, escrever eu preciso aprender, eu separo em sílabas e representar isso graficamente. O movimento nessa fase ajuda eles a ter noção de ritmo, por isso que criança precisa se mexer. Então, alfabetizar à distância eu não consigo. Agora, orientar os pais para ter todos esses estímulos que aqui no brainstorming eu fui falando para vocês, depois a gente pode fazer até uma fala organizada sobre isso, eu tenho como fazer e eu só preciso chegar no pai para o pai entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque senão o pai vai dizer, mas eu não sou professor. Ok, você não é professor, mas você é pai e mãe. E tem uma coisa chamada parentalidade, que se vocês não falaram ainda com as famílias, eu aconselho, Luísa, a falar. E o que é a parentalidade? É a responsabilidade que a família tem no desenvolvimento daquela criança. Senão ela vem e joga tudo aqui nas costas da escola e do professor. E não é bem assim. Então agora, até pais que são de rede privada estão aprendendo a ser pai e mãe porque não era antes. Né? Ficava na creche o dia todo. Então a gente precisa mais do que nunca contar com os pais. Parentalidade é tudo, né? O Eduardo colocou aqui, é verdade. Muito bem abordado, Raquel. Muito bem. Obrigada. Tem uma outra aqui. Como enfrentar essa situação se as redes não tiverem tempo de planejamento? Olha, ninguém teve tempo de planejamento para a crise. Por quê? Não sei se vocês ouviram no início, o pessoal falava assim, plano de contingência, plano de contingenciamento. O que é um plano de contingência, de contingenciamento? É você antever uma situação antes dela acontecer e fazer um plano, se isso acontecer, como é que a gente vai resolver? Exemplo, a rede tem um plano para greve, porque greve é uma coisa que pode acontecer. Se acontece greve, como é que fica a aprendizagem? A escola tem um plano de contingenciamento para um incêndio, se incendiar a escola inteira. O que eu faço com os alunos? Nós não temos na nossa cultura, Luísa, a cultura de planejar. E aí, como a gente não teve esse plano de contingenciamento, que a gente tinha um plano, e que eu vou ser muito honesta para vocês aqui, muitas vezes é o mesmo plano por anos. A pessoa até fala assim, Luísa, não me tira do quarto ano não, já tem o caderno pronto da aula todinha do quarto ano. A gente já tem feito o caderno, né, em desenho. O planejamento, ele precisa ser modificado, né? Eu posso até ter uma ideia de onde eu vou chegar, mas no transcorrer do ano eu vou adaptando. Como agora que aconteceu essa crise, falar que a gente não teve tempo de planejar é igual falar que a água é molhada. Porque quando a crise chegou, a gente não sabia que ela ia chegar. Então a gente está planejando agora. O nosso tempo de planejamento está sendo junto com o tempo da execução. O intervalo entre planejar e fazer está quase não existindo. Então a gente também tem que ter um pouco de... não sei se a palavra certa é piedade ou um pouco de autocompreensão para entender que muitas vezes a gente vai errar. Porque a gente está aprendendo fazendo.
E a gente só não pode tomar a postura de, então eu não vou fazer. Não. Vou fazer a primeira vez, não vai dar tão certo. Faço a segunda, já fica melhor. E aí, se eu não consigo refletir sobre a minha ação, que é o planejamento reflexivo, eu fico parado. Então, o que eu posso dizer para vocês é como agir se não teve tempo de planejamento. A gente vai agir com um tempo muito próximo entre planejamento e execução. Eu posso olhar para fora, para as outras redes, porque as outras redes estão fazendo muitas coisas. Eu preciso diminuir o meu nível de ansiedade, porque a normalidade acabou. Volto a dar o exemplo da Segunda Guerra. É a mesma coisa que eu querer sair de casa para dar uma aula normal, como se fosse numa Segunda Guerra Mundial. Mas eu preciso começar a entender que, então o caminho é por aqui, vou experimentar. Sempre com a validação da coordenação da escola, da gestão da escola, da superintendência, num processo de rede. Mas tendo essa questão de que o erro vai acontecer. Porque a gente está aprendendo fazendo. Alguém colocou assim, estamos focando só no que não dá certo. Isso é contrário, Raquel. Não, eu digo, não é aqui agora, não. A nossa vida, né? Geralmente a gente foca no que não dá certo. Ai, não tem internet. Ai, não tem computador. Isso já existe, né? Tá lá posto. Eu preciso, lembra da revolução de problema? Eu preciso olhar para o problema e pensar numa solução que ainda não foi inventada. Ou não foi inventada aqui no meu território, no meu município. Mas se eu olhar para fora, outras pessoas podem estar fazendo algo no município do lado, no estado do lado. Dentro daqui. Muitas vezes é melhor você dar 5 passos para trás para caminhar 1 quilômetro com segurança do que dar o primeiro passo e cair. O que eu estou falando? A ansiedade de escolher uma ferramenta digital, um aplicativo, sem entender o propósito pedagógico daquilo. Verdade. E sem entender também que existe também aplicativos muito bons. Vou dar um exemplo. Se você quer fazer uma atividade, se você usa um formulário do Google e você manda o link para os meninos, esse formulário permite que você tenha acesso a todas as respostas e tem até aplicativos que, se for uma resposta de sim ou não, ou de múltipla escolha, ele corrige para você. Então, existe coisa já. Só que como eu nunca precisei usar, eu fico perdido. Né? Então, acho que o momento é baixar o nível de ansiedade, ter um pouco de autocompreensão que eu vou errar, mas entender que eu só não tenho a opção de não fazer nada. Eu preciso começar a passos curtos e firmes. O que isso quer dizer, Raquel? Vocês estarem aqui, quase 500 pessoas a esse horário, já é um início. Validar o que vocês estão fazendo. Se a gente não defende a nossa profissão, gente, aí fica difícil. Né? Mas a gente está se reinventando. Isso. Eu estou vendo aqui também, Raquel, muita preocupação, né? Quando você fala isso, eu acho que criou-se, assim, uma expectativa muito grande, né? Todo mundo bastante animado em voltar. Então, eles estão me perguntando o que a gente tem aqui, né? Cabe salientar que nós ainda estamos, né, com uma liminar aí suspendendo tudo, mas já de antemão eu já né, vou antecipar para vocês que nós já estamos, né, na elaboração, já na conclusão mesmo do material, um material elaborado com muito carinho, né, dentro realmente do que foi construído por profissionais mesmo, mas que vão ter que ser revisados, como a Raquel já falou, né, porque foi passado, né, o Conselho Estadual, nós vamos ter que rever, né, as diretrizes do Conselho Estadual para poder estar participando disso. E essa live aqui hoje já é mostrando que nós estamos procurando parcerias. O que a Raquel falou é muito importante. Nós temos que tentar, né? Nós temos que ousar. Esse é o momento de tentar, ousar, parar, se tiver errar, repensar, porque, como ela disse, é tudo novo. Então, nós não sabemos como fazer.
né? Então, nós estamos com vários, as pessoas estão preocupadas com essa parte de internet, está tudo sendo pensado com carinho, né? Nós da superintendência estamos tentando nos organizar, estamos com parcerias privadas aí, e no momento certo nós estaremos lançando tudo para vocês. Mas vamos aguardar essa ansiedade que a Raquel falou, né? Assim que a liminar cair, a gente vai estar passando tudo para vocês. Então, vamos aproveitar esse momento com a Raquel, né? Esse momento tão enriquecedor para Eu nós. fico feliz. Aqui no Rio, por exemplo, hoje, o nosso prefeito já ampliou para no mínimo 15 de maio. A gente está no Rio aqui basicamente de 15 em 15 dias. Eu não sei como que estão nas prefeituras de vocês. Mas o que eu posso dizer é, mesmo que a gente volte, não vai voltar na totalidade. Então, a gente precisa pensar nessa reinvenção do nosso fazer pedagógico, até para dar conta. Se não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, vai ser quase que escalonado. Como que eu vou manter as aprendizagens? Então, o que a gente está fazendo aqui já é uma transformação. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, o que mudou na vida de vocês que vocês não faziam antes da pandemia e que agora vocês estão fazendo como uma realidade? No meu caso aqui, eu nunca pedi fruta por telefone. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ir para feira. Feira, quem me conhece, sabia que todo sábado eu postava até foto das frutas. Adoro ir para feira, conversar com feirante. Mas agora eu sei que eu não posso ficar saindo. Então, o que eu fiz? Peguei uma lista dos mercadinhos do bairro para poder também ajudar os comerciantes que estão aqui no bairro, os menores, para poder fazer com que eles não quebrem. Mudei o hábito de comprar só de comércio pequeno para ajudar essas pessoas a não quebrarem. E mudei o hábito de comprar por telefone e de confiar que vai vir uma banana direita, que vai vir uma laranja doce. Isso foi um hábito que eu mudei. Eu garanto que vocês tiveram hábitos nas vidas de vocês que foram modificados. Então, quando a gente voltar, além de voltar escalonado, nós vamos voltar pessoas diferentes para a escola. E a gente vai precisar de um tempo tanto de adaptação, nós, como também de repensar os nossos fazeres pedagógicos, Eu não sei se a Luísa está aqui, mas parece que caiu. Pausou. Pausou? Voltou agora? Voltou. Tá. Vamos voltar aí, Raquel. Vamos retomar essa fala aí um pouquinho que a gente perdeu. Pronto, eu estava dizendo que quando a gente voltar para a escola, nós vamos voltar pessoas diferentes, né? Nós vamos voltar pessoas... Acho que a pessoa botou aqui que travou. Será que destravou para todo mundo? Voltou? Travou. Pronto, agora a pessoa está falando que voltou. A gente precisa, sabe, uma palavra que está muito na moda, mindset. O pessoal fala muito do mindset de construção e o mindset fixo. O que é um mindset? É a forma da gente pensar, a forma da gente encarar o mundo. Quando eu penso que o mundo mudou e que o mundo não vai ser mais o mesmo, gente, dá saudade poder abraçar as pessoas. Quem aqui não está sentindo falta disso? De poder abraçar, de poder visitar, de poder sair na rua sem máscara, de poder andar sem medo. E olha como isso é extremamente interessante. Que nós vamos morrer, todo mundo sabia, né? O pessoal diz até que é a única certeza que a gente tem. Mas isso está tão assim exposto, é uma ameaça tão dada com o vírus, que a gente já está pensando assim, quando acabar essa pandemia, se eu sobreviver, quando eu voltar, eu vou fazer isso. E aí, a gente pode trazer esse raciocínio para dentro da sala de aula. Porque repara numa situação também que ainda não falei aqui, que dá pano para manga, que a gente pode alongar depois. O mundo de trabalho está mudando. Muitas profissões, muita gente foi demitida, muita gente que não fazia home office está fazendo home office trabalhando de casa.
Vai ter empresa que antes não aceitava que a pessoa não fosse para o escritório, que vai passar a aceitar que a pessoa não vá para o escritório, porque está vendo que está rendendo tanto quanto, ou até mais. Tem gente trabalhando 14 horas por dia, e isso não é saudável, porque a gente não está aqui correndo 100 metros à distância. Eu fiz isso e comecei a perceber que minha saúde estava oscilando. Então, a gente está se adaptando, o mundo de trabalho está se adaptando. E aí, o que vai acontecer? Algumas profissões, depois dessa pandemia, podem simplesmente ser substituídas. E aí, a gente vai precisar se reinventar. Trazendo esse raciocínio para a nossa. O que do nosso fazer pedagógico vai virar peça de museu? E o que a gente está fazendo agora que vai virar o novo normal? Ótimo. Excelente pergunta. E se abrir a esses futuros possíveis. E ver esses futuros possíveis, gente, como espaços de transformação. Como que eu vou ser quando a pandemia acabar? Como pessoa, como família, como profissional. Né? O que está mudando em mim? E o que vai mudar nos meus alunos? Qual é a função da escola? Para que serve a escola? Não é depósito de gente. A gente acabou de perceber isso muito claramente agora. Faz sentido, gente? Muito sentido. A gente está tendo que ressignificar nossos valores, né? Tudo. Da educação infantil ao ensino médio, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na saúde. Agora a gente está com receio de ir no hospital, a gente só vai agora se estiver nas últimas. Ninguém quer chegar perto do hospital. Muita coisa mudando, muita. Vocês verem, a televisão está mudando, a programação da TV está mudando, o consumo de conteúdo está mudando. O ensino médio, que tem gente colocando ali agora, eu acho que é o que está mais na berlinda. Ó, tem uma criança penteando o meu cabelo aqui atrás. Então, assim, o ensino médio é o que está mais na berlinda, porque a gente tem agora uma janela de tempo para readequar o currículo. Então, agora, os itinerários formativos vão ter que refletir o mundo que eles vão viver, gente. Não é um itinerário retroativo do que a gente viveu. É formativo que tem para frente. E a grande preocupação é o Enem, né, Raquel? Assim, quando você coloca o ensino médio, né? Sim. Ó, tem participação aqui de novo. O Enem, provavelmente, ele vai ter transformações, tá? Existem outros países que têm escala de aluno maior do que a nossa. Por exemplo, a China, que já tem um exame equivalente ao Enem com questões abertas. O que é uma questão aberta? Uma questão dissertativa. Então, é muito claro para mim, no futuro, um Enem está com questão aberta. O PISA, que todo mundo fala, o resultado do Brasil no PISA e tudo, o PISA já está explorando o socioemocional, que é a nossa postura perante os problemas, perante a vida. Então, essa escola extremamente cognitiva, extremamente conteudista, que a gente ainda tem no Brasil, pode ser, para não dizer que provavelmente vai ser modificada após a pandemia. Porque todos os diplomas que a gente teve não nos deu a segurança emocional para passar por o que a gente está passando com um mínimo de humanidade. Né? Nós estávamos, muitas vezes, ainda fingindo que nada estava acontecendo, vamos aqui fazer equação de segundo grau, análise sintática. Peraí, tem gente morrendo. E currículo é vivo. Então, aí entra o currículo sendo ressignificado, as avaliações, o Enem, que na sua criação, a finalidade dele não era ser seleção para a universidade, a finalidade dele era ser como um SAEB para entender como é que estava essa etapa do ensino médio, e depois ele teve essa readaptação de função. Então, eu acho que esse viés nosso, quase higienista das avaliações, quem está limpinho segue, quem está sujinho fica retido, isso a gente vai ter que repensar.
Verdade. Temos mais uma aqui. Como fazer valer o lema nenhuma criança fora da escola? A escola ela precisa ser vista como uma instância. O que é uma instância? Não tem lugar e não tem tempo. Então, acho que agora a gente está vivendo esse momento na sua essência, porque a escola não é mais aquele muro. A escola passa a ser um mundo onde você está aprendendo. E aí o que eu preciso é estruturar as orientações para que essas experiências de aprendizagem cheguem a essas crianças. Então, para algumas que têm tecnologia, vai chegar via tecnologia. Para algumas que não têm tecnologia digital, vai chegar com um caderno impresso, um lápis, uma caneta, que aquela criança pode não ter. Pode chegar via rádio, pode chegar via carro de som. Você pode botar um carro de som na sua cidade, dando orientação para os pais passando na rua, para o pai entender o que precisa fazer. A gente precisa começar a ter soluções que são implementáveis. Não adianta criar coisas maravilhosas, mas que não têm implementação. Então, eu preciso pensar em soluções pedagógicas, mas que possam ser implementáveis. Outro dia eu estava no estado do Piauí e um professor de educação infantil, que me falou assim, não, Raquel, isso que você está falando a gente conhece. Veio um moço aqui e nos apresentou um casal. Eu falei, um casal? Um casal, o Régio e a Emília. E quem é de educação infantil, muita gente fala, não, Régio e Emília é uma cidade. Então não adianta eu querer ficar falando bonito, inventando coisas. Eu preciso falar o que as pessoas vão entender, que vai fazer sentido. Comunicação é muito importante nessa hora. Então, nenhuma criança fora da escola é derrubar essa ideia que a escola é um lugar e um horário e ver que toda e qualquer criança na vida tem experiências de aprendizagem. Então, eu preciso organizar isso para aquele núcleo que está com aquele adolescente, aquela criança, poder dar conta disso. Tá bom? Colocar a mão na massa, né? Fazer acontecer. Certo. Luísa, você quer dar uma parada e aí você sistematiza as outras perguntas. Eu vi aqui, Eja. Minha sugestão nossa, Rebeca trabalhou comigo há alguns anos atrás. Eu fui chefe de Rebeca, ela tá aqui. Então, sinal que eu fui uma boa chefe, viu? Tá vendo? Mas enfim, o que eu vou te sugerir, Luísa? Obrigada. Também gostei muito de estar aqui. O que eu sugiro? Que você, se puder, faça uma pesquisa para ver as necessidades de vocês. Eu me predisponho, como meu voluntariado, uma vez por semana a gente fazer uma live. E aí a gente vai, cada semana, falando de alguma coisa para ir ajudando vocês. Porque a gente começa a fazer algo aprofundado, um tema só, mas com profundidade. E hoje o que a gente fez foi um cenário. Minha intenção foi mostrar para vocês um pouco do que eu estou vendo por aí, acolhê-los, porque se eu pudesse agora, dava um abraço a todo mundo e ouçam mentalmente as palmas para vocês, porque se tem uma profissão além dos médicos que precisa, é a nossa. E se orgulhem da profissão que a gente tem, gente. Não deixe as pessoas falarem que a gente não serve ou que a gente... Por que você foi ser professor? Não conseguiu passar em outro concurso, não fez nada? Eu fui ser professor porque acredito na educação. Eu sou professor porque não é algo para amador. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou me reinventando. Então, vamos defender a nossa educação e defender o nosso fazer se reinventando. Um abraço para a cidade de Medeiros, que estão pedindo aqui para eu mandar. Nós estamos todos com os olhinhos aqui cheios de lágrimas de ouvir alguma coisa tão bonita assim. Obrigada. Tem alguém aqui que passou meu perfume. Mostra a sua mão, vem cá. Olha uma criança de educação infantil, gente, o que faz? Que coisa aqui. Olha isso aqui. Olha que lindo. Quando tá na parede fica mais bonito, né? Lindo, lindo. Mas eu fico também emocionada porque é muito difícil a gente se unir quando tá tudo muito bem, né? Então, se a gente tá... Pelo menos a gente tá vendo uma coisa boa que é se unir no meio disso. Mas, por favor,
Eu me coloco realmente, não é fala, à disposição, Luísa. Faça esse levantamento e aí o que eu puder contribuir com vocês. Estou aprendendo muito também com as dúvidas de vocês. É uma relação de troca. Vamos fazer sim, Raquel. A gente faz o levantamento e entra em contato com você. Eu vi assim Combinado. que o pessoal se sentiu assim, com o coração, sabe, leve. Que eu ouvi muito todo mundo agradecendo a você, falando realmente que, né, você falou a linguagem que a gente precisava nesse momento, né? Então até isso, né, não é coincidência, é providência. Então eu acho que a primeira live com você e, né, e nesse sucesso total, acho que obrigado de novo para Ana Cláudia, né, que sugeriu que a primeira fosse com você, essa nossa parceira maravilhosa. E assim, estamos encantados com você, Raquel, com a sua generosidade, com esse, né, essa sua ânsia mesmo de estar nos ajudando nesse momento, né? A gente tem visto muitas pessoas se unindo mesmo por grupos, cada um, né, usando a tecnologia, conversando entre si, né, os professores tentando não perder esse vínculo com os alunos, criando algum tipo de proximidade, os diretores. Então, a gente vê uma rede bastante acolhedora. E, assim, Divinópolis está a SRE de Divinópolis, né, a Superintendência Regional de Divinópolis, está de portas abertas para você. Vamos sim, vamos fazer, né, vamos fazer uma live toda semana, assim. Aqui é o espaço para isso mesmo, para os professores se, né, aproximarem, se apropriarem, Isso, né, das vamos aprender. É isso que a gente precisava, viu? Nós Eu vamos estruturar e agradeço. vamos nos falando. Pronto. E assim que acabar isso tudo, espero ir aí pessoalmente para dar um abraço a vocês. Ah, será um prazer. Mas venha para ficar assim uma semana, porque aí eu tenho certeza que todo mundo vai querer você aí eu faço dando um tour por Minas. E aí nós vamos provar as gostosuras de Minas também, viu? As nossas mineirinhas. Combinadíssimo. Gente, ó, Então, um beijo grande e a gente vai se falando. E fiquem em casa. Beijo, tchau, tchau. Beijo, se cuidem. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença de todos e vamos aguardar, né, a segunda, quase que terceira live da Superintendência. E vamos esperar a Raquel aí de novo, tá? Combinado. Beijão a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.